Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para apertar aquele botão vermelho e ativar o sininho. Uma garçonete salva a vida de um estranho ensanguentado durante uma madrugada chuvosa. 3 semanas depois, ela é sequestrada e levada à mansão dele, um mafioso poderoso que orquestrou tudo para tê-la. Uma dívida de milhões. 3 anos como prisioneira. E uma paixão que pode destruí-los ou salvá-los. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Vamos lá. A chuva martelava contra as janelas do Moonlight Café com uma insistência quase raivosa, como se o próprio céu estivesse tentando alertá-la sobre o que estava por vir. Eve Summers limpava o balcão pela 3ª vez naquela madrugada, os movimentos automáticos de quem havia repetido aquele gesto milhares de vezes. O relógio marcava 3 horas da manhã. E o estabelecimento estava vazio, como sempre naquele horário da terça-feira. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos negros que insistiam em escapar do coque. Seus olhos castanhos refletiam o cansaço acumulado de trabalhar em 3 cafés diferentes, além das aulas online de contabilidade que cursava nas poucas horas livres. Aos 24 anos, Eve sentia que sua vida era uma corrida interminável contra o tempo, contra as contas, contra a mediocridade que ameaçava engoli-la. O sino da porta tilintou. Eve ergueu os olhos, e as palavras de boas-vindas morreram em seus lábios. O homem que entrou cambaleava, a respiração pesada, uma mão pressionando o abdômen. Mesmo na penumbra do café, ela podia ver o vermelho escuro se espalhando entre seus dedos. Sangue. Muito sangue. A outra mão segurava algo que fez o coração dela disparar. Uma arma. Desculpe. A voz dele saiu rouca, carregada de dor. Eu só preciso. Ele deu mais 2 passos e desabou contra uma mesa, derrubando cadeiras no processo. O barulho ecoou no silêncio da madrugada como um tiro. Eve deveria ter gritado. Deveria ter corrido para o telefone e chamado a polícia. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fez. Ela pulou por cima do balcão e correu até ele. De perto, mesmo pálido e suado pela dor, ele era impressionante. Cabelos castanhos escuros colados na testa, mandíbula quadrada tensa, e olhos. Deus, aqueles olhos. Azul gelo, penetrantes mesmo semicerrados pela agonia. Olhos que pareciam enxergar através dela, que carregavam histórias que ela jamais saberia. Não. Ele murmurou quando ela tocou seu ombro. Não se envolva. Saia. Mas havia algo naquele olhar. Desespero. Vulnerabilidade crua. Uma súplica silenciosa que apertou algo dentro do peito dela. Cala a boca e me deixa ajudar, Eve disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Ela o arrastou, e ele era pesado, puro músculo sob o terno ensopado de chuva e sangue, até o depósito nos fundos. Cada movimento arrancava um gemido dele que fazia Eve morder o lábio inferior com força. Quando finalmente o deitou no chão, sobre sacos de grãos de café, ela correu até o pequeno kit de primeiros socorros que guardavam para emergências. Emergências. Como se isso pudesse ser classificado como uma simples emergência. Com mãos trêmulas, ela rasgou a camisa dele. O ferimento era feio, um corte profundo no lado esquerdo do abdômen, mas não parecia ter atingido nada vital. As lembranças de quando cuidava do avô enfermeiro emergiram nebulosas, mas úteis. Ela pressionou gaze após gaze, aplicou antisséptico, fez o melhor que podia enquanto ele mordia o próprio punho para não gritar. A pele dele era quente sob suas mãos. Bronzeada, marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias de violência. Havia tatuagens discretas que ela não conseguia decifrar na pressa. E músculos. Deus, tantos músculos definidos que ela sentiu o rosto esquentar inapropriadamente considerando a situação. Por quê? Ele sussurrou, os olhos azuis fixos nela com uma intensidade que a fez parar. Por que está me ajudando? Eve não tinha resposta. Ou talvez tivesse muitas. Porque viu humanidade naqueles olhos. Porque seu instinto gritava que, apesar da arma e do sangue, ele não era o perigo. Porque algo nele ressoava com algo nela. Porque alguém precisa, ela respondeu simplesmente, voltando a trabalhar. Sirenes ulularam na distância, se aproximando. Polícia, ela murmurou. O corpo dele se retesou, pronto para lutar ou fugir mesmo ferido. Fica quieto. Eve cobriu-o com sacos de café,
jogou seu próprio avental sobre ele e correu de volta ao salão. Ela tinha exatamente 30 segundos para compor uma cena. Derrubou uma cadeira. Espalhou pratos. Fingiu estar limpando quando a porta se abriu violentamente. 2 policiais entraram, armas em punho, olhos vasculhando cada canto. Vimos alguém entrar aqui. Um homem. Fugitivo perigoso. Eve forçou confusão em sua expressão, coração trovejando. Aqui. Não, oficial. Estou sozinha a noite toda. Só eu e a chuva. Os policiais a estudaram. Ela manteve o contato visual, rezando para que não notassem o tremor em suas mãos. Um deles caminhou até o depósito. Eve sentiu o sangue gelar. Mas ele apenas deu uma olhada rápida e voltou. Se ver algo suspeito, ligue imediatamente. Eles foram embora. Eve esperou os carros se afastarem antes de deixar as pernas cederem. Ela havia acabado de mentir para a polícia. Havia protegido um criminoso. Estava oficialmente louca. Quando voltou ao depósito, ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Gratidão. Surpresa. Algo mais escuro e mais intenso que fez sua pele formigar. Seu nome ele pediu, a voz mais forte agora. Eve. Eve Summers. Um sorriso lento, quase doloroso, curvou seus lábios. Eve. Era. Que se agarra e nunca solta. Ela passou a noite cuidando dele. Trouxe água, cobertores, verificou o ferimento. Ele não disse mais nada, mas aqueles olhos azuis a seguiam constantemente, estudando cada movimento dela como se estivesse memorizando. Quando o primeiro raio de sol tocou as janelas do café, Eve adormeceu sentada no chão, de costas contra a parede. Acordou sozinha. Ele havia desaparecido. Apenas uma rosa negra e um cartão sem nome permaneceram onde ele estivera. Eve pegou a rosa, os dedos roçando as pétalas escuras. Algo dentro dela sussurrou que aquela não seria a última vez que o veria. Ela não fazia ideia de quão certa estava. 3 semanas. 21 dias desde aquela madrugada impossível, e Eve ainda acordava com o fantasma daqueles olhos azul gelo perseguindo seus sonhos. A rosa negra estava prensada entre as páginas do seu livro de contabilidade, um segredo que ela não compartilhava com ninguém. A vida havia voltado ao normal. Turnos intermináveis, café após café, clientes grosseiros e gorjetas magras. Mas algo havia mudado. Ela se pegava procurando por ele em cada rosto que passava, em cada sombra que se movia. Parte dela achava que havia imaginado tudo. Outra parte, a mais assustadora, esperava vê-lo novamente. Era quinta-feira, quase meia-noite, quando ela trancava a porta do Moonlight Café. A rua estava silenciosa, apenas o zumbido distante do trânsito e o vento frio de outubro. Eve ajustou a bolsa no ombro, exausta até os ossos. Mais um dia sobrevivido. Mais um passo em direção a... O quê, exatamente? Às vezes ela nem sabia mais. A SUV preta apareceu do nada. Freou bruscamente na frente dela, as rodas guinchando contra o asfalto. Antes que Eve pudesse processar, 3 homens de terno saíram do veículo com sincronia militar. Grandes. Musculosos. Rostos de pedra. O quê? Ela começou, mas mãos fortes a agarraram. Eve gritou. Chutou. Tentou se debater, mas era como lutar contra paredes de concreto. Um deles cobriu sua boca. Outro segurou seus braços. O terror, puro e primitivo, inundou cada célula do seu corpo. Não resista e não vamos machucá-la, uma voz profunda disse ao seu ouvido. Um capuz de tecido preto desceu sobre sua cabeça. Escuridão completa. Eve foi jogada no banco de trás da SUV, espremida entre 2 corpos enormes. O carro arrancou, jogando-a contra o banco. Ela tentou gritar novamente, mas a mão sobre sua boca apertou mais. Pânico. Seu coração batia tão forte que ela achava que explodiria. Pensamentos caóticos atravessavam sua mente. Sequestro. Tráfico humano. Morte. Ninguém nem saberia que ela havia desaparecido. Ninguém procuraria até segunda-feira, quando não aparecesse para o turno. A viagem pareceu durar horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos. Quando o carro finalmente parou, Eve estava tremendo incontrolavelmente. Eles a tiraram do veículo,
Guiando-a por uma caminhada que incluía degraus de mármore, ela podia ouvir o som dos sapatos deles ecoando. Então, finalmente, o capuz foi removido. Eve piscou, os olhos se ajustando à luz brilhante de um lustre de cristal. E então sua mandíbula literalmente caiu. Ela estava em um vestíbulo que parecia saído de um filme. Mármore italiano em tons de creme e dourado cobria o chão, tão polido que refletia a luz. Um lustre gigantesco, com milhares de cristais pendurados, dominava o teto alto. Havia uma escadaria dupla curva, com corrimão de mogno entalhado. Pinturas enormes, que ela tinha certeza de serem originais e caríssimas, adornavam as paredes. Isso não era uma casa. Era um palácio. Eve Summers. A voz veio de cima. Grave, aveludada, com um sotaque italiano leve que acariciava cada sílaba. Ela ergueu os olhos para o topo da escadaria e seu coração simplesmente parou. Era ele. O homem do café. Mas, não. Aquele homem estava ensanguentado, vulnerável, desesperado. Este homem era um deus grego esculpido em mármore e vestido em um terno de 3 peças que provavelmente custava mais que seu carro. Navy blue escuro, perfeitamente ajustado a cada centímetro daquele corpo musculoso. Cabelos castanhos impecavelmente penteados. E aqueles olhos. Azul gelo, agora fixos nela com uma intensidade que fazia seus joelhos fraquejarem. Ele desceu as escadas lentamente, cada passo medido, uma mão deslizando casualmente pelo corrimão. Havia uma elegância felina em seus movimentos, mas também perigo. Um predador se aproximando de sua presa. Você. Eve sussurrou, a voz falhando entre choque e fúria crescente. Você me sequestrou. Um sorriso lento curvou os lábios dele. Lábios que ela havia observado cerrados de dor, agora relaxados e confiantes. Sequestro é uma palavra tão feia, Bella. Prefiro pensar que finalmente trouxe você para casa. Ele parou a 3 degraus dela, o que ainda o deixava imponente olhando para baixo. A presença dele era esmagadora. Ele cheirava a algo caro e masculino, amadeirado com notas de especiarias. Pura testosterona e poder. Sou Alessio Baroni, ele continuou, descendo os últimos degraus até ficar perigosamente próximo. E você, Mia Dolce Salvatrice, tem sido incrivelmente difícil de localizar. A raiva finalmente ultrapassou o choque. Eve avançou, empurrando o peito dele com ambas as mãos. Era como empurrar uma parede, mas ela estava além do ponto de se importar. Difícil de localizar? Eu trabalho no mesmo lugar todas as noites. E isso te dá o direito de me sequestrar? De me jogar em um carro com um capuz na cabeça como se eu fosse. Minha Alessio completou suavemente, pegando os pulsos dela antes que ela pudesse empurrá-lo novamente. Seus dedos eram quentes, firmes, envolvendo facilmente seus pulsos delicados. Como se você fosse minha. O toque dele enviou eletricidade pura pelo braço dela. Eve sentiu o corpo inteiro acordar de formas que a aterrorizavam e excitavam simultaneamente. Não. Não, não, não. Eu não sou sua, ela cuspiu, puxando os pulsos. Ele os liberou imediatamente, mas não se afastou. Eu sou uma pessoa, não uma propriedade. Eu salvei sua vida por bondade, e você retribui me sequestrando. Quantos empregos você tem, Eve? Alessio perguntou de repente, a mudança de assunto a pegando desprevenida. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma intensidade estudada. 3 cafés diferentes, turnos que cobrem quase 20 horas por dia. Aulas online de contabilidade nas madrugadas. Um apartamento minúsculo que você mal consegue pagar. Nenhuma família, poucos amigos. O sangue dela gelou. Como você? Eu investiguei. Claro que investiguei. Você acha que eu deixaria a mulher que salvou minha vida desaparecer sem garantir que estava segura? Ele inclinou a cabeça, estudando-a mesmo sabendo, admito que fiquei impressionado. Admirado. Até. Tanta força em um corpo tão delicado. Os olhos dele percorreram deliberadamente cada curva dela. Eve estava usando seu uniforme de trabalho, calça jeans escura e uma blusa branca simples que de repente parecia transparente sob aquele olhar. Ela se sentiu exposta, cada centímetro da sua pele formigando sob a avaliação descarada. Vim agradecer pessoalmente, Alessio continuou, a voz baixando uma oitava,
ficando rouca. Por me salvar naquela noite. Por arriscar sua própria segurança. Por mentir para a polícia por um estranho sangrando. Ele deu um passo mais perto. Então outro. Eve recuou até suas costas tocarem a parede de mármore frio. Ele colocou uma mão ao lado da cabeça dela, se inclinando. Você é ainda mais linda do que eu lembrava naquela noite nebulosa. O hálito dele roçava o rosto de Eve, quente e com um traço de uísque caro. A proximidade era sufocante, intoxicante. Ela podia ver cada detalhe daqueles olhos azul gelo, as pequenas manchas de cinza perto das pupilas. Podia ver a leve sombra de barba que escurecia sua mandíbula quadrada. Podia sentir o calor emanando daquele corpo musculoso a centímetros do dela. Você é linda, Alessio repetiu, a voz um sussurro rouco. Seus dedos subiram, roçando a lateral do rosto dela em uma carícia tão suave que arrancou arrepios. Perfeita! Cada centímetro de você me enlouquece desde aquela noite. Os dedos dele traçaram sua linha da mandíbula, desceram pelo pescoço, e Eve sentiu seu corpo inteiro pegar fogo. Era errado. Tudo sobre aquilo era errado. Ela deveria estar furiosa, aterrorizada. E estava. Mas também estava, sentindo coisas que não deveria sentir por um homem que claramente a havia investigado, que a tinha sequestrado. Quando os olhos dele caíram para seus lábios, quando ela viu a intenção clara em seu rosto, o corpo dele se inclinando aqueles últimos centímetros, algo dentro dela finalmente reagiu. Eve o empurrou com toda a força que tinha e correu. Eve Y. A voz dele trovejou atrás dela, mas ela não parou. Ela correu pelo vestíbulo ridiculamente grande, seus tênis batendo no mármore. Havia corredores se ramificando em todas as direções. Escolheu um aleatoriamente, o coração trovejando nas orelhas. Passos pesados a seguiam. Portas fechadas passavam borradas. A mansão era um labirinto impossível. Eve virou uma esquina abruptamente e entrou no que parecia ser uma galeria. Esculturas de mármore branco em pedestais. Pinturas imensas nas paredes. Valiosas, obviamente valiosas. Ela mal as registrou na pressa. Eve, pare! Alessio chamou, mais próximo agora. Você vai se machucar. Ela olhou para trás para ver onde ele estava. Erro. Seu pé enganchou em algo macio. O tapete persa. Eve sentiu o equilíbrio ser arrancado dela, os braços se agitando inutilmente. Ela caiu para frente, impotente para parar, diretamente contra um dos pedestais. Tudo aconteceu em câmera lenta e ao mesmo tempo em um segundo. O pedestal balançou. A escultura no topo, uma figura feminina em mármore branco, incrivelmente detalhada, começou a escorregar. Eve tentou agarrá-la, mas apenas acelerou sua queda. A escultura voou pelo ar e se estilhaçou contra o chão de mármore. O som foi apocalíptico, explosivo, definitivo. Peças de mármore voaram em todas as direções. A cabeça da figura rolou até parar aos pés de Eve, os olhos de pedra a encarando em acusação eterna. Ela estava sentada no chão, no meio dos destroços, o pulso doendo onde havia tentado se apoiar. Silêncio. Um silêncio tão pesado que ela podia ouvir seu próprio sangue pulsando nas orelhas. Então, passos. Alessio apareceu no corredor, parando abruptamente ao ver a cena. 3 seguranças apareceram atrás dele, armas visíveis sob os paletós. Todos olhavam para os cacos de mármore espalhados pelo chão. Todos tinham expressões idênticas de horror mal disfarçado. Meu Deus! Uma das seguranças sussurrou. Alessio se aproximou lentamente. Havia algo diferente em sua postura agora. Tensão em seus ombros. Mandíbula travada. Quando ele falou, sua voz estava perigosamente calma. O tipo de calma que precede furacões. Essa escultura, ele começou, cada palavra precisamente articulada, era uma peça romana autêntica. Século II. Representando Perséfone, deusa do submundo. Ele se agachou ao lado dela, pegando um fragmento de mármore. A luz do lustre dançava nos veios da pedra antiga. Foi descoberta em uma escavação em Pompeia em 1897. Passou por 3 guerras. Sobreviveu a terremotos. Estava na minha família por 4 gerações. Eve sentiu lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Não. Não, não, não. Qual?
Ela sussurrou, a voz quebrando. Qual o valor? Alessio girou o fragmento entre os dedos, estudando-o como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Então seus olhos, aqueles olhos azul gelo e implacáveis, fixaram nos dela. 3,2 milhões de dólares. O mundo se inclinou no eixo. Eve sentiu as pernas fraquejarem mesmo estando já sentada. 3 milhões. 3,2 milhões. Ela não ganhava nem 30 mil por ano trabalhando feito escrava. Ela nunca teria esse dinheiro. Não em 10 vidas. Não em 100. As palavras não saíam. Sua garganta estava fechada. Eu não tenho. Eu trabalho em um café. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Nunca. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Então outra. Humilhação pura. Ela havia destruído algo que valia mais do que ela valeria em toda sua existência. Alessio guardou o fragmento no bolso interno do paletó e se levantou. Ele estendeu a mão para ela. Eve olhou para aquela mão, grande, com veias marcadas, anéis de ouro italiano nos dedos. Uma mão que poderia esmagá-la. Uma mão que estava sendo oferecida. Ela a aceitou porque não tinha escolha. Ele a puxou para cima facilmente, como se ela não pesasse nada. Por um momento, ficaram absurdamente próximos, peitos quase se tocando. Eve podia sentir o calor dele, ver o pulso batendo em seu pescoço. Podia ver seus próprios olhos castanhos refletidos naquele azul impossível. Bem, Eve Alessio disse suavemente, perigosamente. Um sorriso lento se formou em seus lábios, mas não alcançou seus olhos. Parece que agora você me deve algo. Algo bastante substancial. Eu vou pagar, ela disse desesperadamente, odiando como sua voz saiu esganiçada. Eu não sei como, mas eu vou pagar. Eu prometo. Eu trabalho, eu faço bicos, eu vendo tudo que tenho. Você não tem nada que valha isso, ele interrompeu, não cruelmente, apenas factualmente. Seu carro vale 4 mil. Seu apartamento é alugado. Você tem 1.300 dólares em economia. Pagar essa dívida é literalmente impossível para você. Claro que ele sabia exatamente quanto ela tinha. Ele sabia tudo. Então o quê? Eve sentiu raiva misturando com desespero. Você vai me jogar na prisão? Arruinar minha vida completamente. Alessio inclinou a cabeça, estudando-a com aquela intensidade que fazia ela se sentir dissecada. Um dos seguranças pigarreou desconfortavelmente. Ele ergueu uma mão, dispensando-os. Os 3 homens saíram imediatamente, deixando-os sozinhos na galeria destruída. Não, Dolceza, Alessio finalmente disse. Não quero seu dinheiro. Seu dinheiro é irrelevante para mim. Ele deu um passo mais próximo, e Eve recuou, mas seus calcanhares já tocavam cacos de mármore. Sem saída. Eu quero você. O coração dela disparou. O quê? Você vai ficar aqui, comigo, nesta casa. Seus olhos brilharam com algo escuro e promissor, como minha empregada pessoal, até que sua dívida seja paga através de serviços. As palavras de Alessio pairaram no ar como fumaça tóxica. Eve o encarou, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. Empregada pessoal. Sua mente foi a lugares que fez seu rosto queimar e seu estômago revirar simultaneamente. Isso é. Ela começou, a voz falhando. Limpou a garganta, forçando firmeza. Isso é escravidão. Você está me escravizando. Isso é negócio, amore. Alessio cruzou os braços sobre o peito, a postura relaxada contradizendo a intensidade em seus olhos. Um arranjo mutuamente benéfico. Você destruiu minha propriedade. Propriedade que, devo acrescentar, tem documentação completa, fotos datadas, avaliação de 3 peritos independentes. Você foi gravada pelas câmeras de segurança destruindo-a durante sua fuga. Fuga de quê, exatamente? Eu não a estava machucando. Cada palavra era uma peça de xadrez movida com precisão. Ele havia pensado em tudo. Então aqui está sua escolha, ele continuou, a voz baixa e hipnótica. Você fica. Trabalha para mim. 3 anos parecem um período justo para compensar 3,2 milhões de dólares. Ou
Ele deu de ombros, o gesto elegante e aterrorizante. Eu apresento toda a documentação à polícia e aos meus advogados. Você explica a um juiz como pretende ressarcir esse valor. Destruição de propriedade histórica. Eve. É crime grave. Você provavelmente veria a prisão. Certamente veria sua vida financeira destruída completamente. A armadilha se fechou ao redor dela com perfeição mecânica. Ele havia orquestrado tudo desde o momento que a trouxe para esta casa. O beijo quase acontecido. A fuga dela. A escultura posicionada perfeitamente. Tudo. Você planejou isso, ela sussurrou, horror e uma raiva gelada se misturando em suas veias. O capuz, me trazer aqui, me assustar de propósito. Você queria que eu corresse. Você sabia que eu destruiria algo. Um sorriso lento, admirado até, curvou os lábios dele. Eu providenciei uma situação. Você fez suas próprias escolhas. Poderia ter ficado parada, conversado civilizadamente. Mas escolheu correr. Ele deu um passo mais próximo, sua voz baixando para um sussurro íntimo. Escolhas têm consequências, Bella. Estou apenas garantindo que as consequências funcionem a meu favor. Eve queria bater nele. Queria gritar. Queria chorar. Mas principalmente, odiava que uma parte traiçoeira dela, uma parte que a envergonhava até o âmago, estava excitada pela atenção dele. Pelo desejo descarado em seus olhos. Pelo fato de que este homem perigoso, poderoso e completamente fora do seu alcance a queria o suficiente para armar isso tudo. Por quê? Ela perguntou, e sua voz saiu menor do que pretendia. Se você queria me agradecer, poderia ter me mandado flores. Dinheiro. Qualquer coisa. Por que isso? A expressão dele mudou. Por um breve momento, ela viu algo vulnerável atravessar aqueles olhos azuis. Algo quase como solidão. Por que você me salvou? Ele disse simplesmente. E no meu mundo, Eve, pessoas não fazem isso. Ninguém faz nada sem esperar algo em troca. Mas você fez. Sem perguntas. Sem pedir recompensa. Você me viu sangrando, armado, claramente fugindo de algo, e sua primeira reação foi me ajudar. Ele ergueu a mão, os dedos roçando a bochecha dela tão suavemente que mais pareceu imaginação. Mas o calor era real. A eletricidade era real. Você me fascina. E eu sempre consigo o que me fascina. Eu não sou um objeto de colecionador, Eve retrucou, forçando força em sua voz. Você não pode me colecionar como coleciona suas esculturas. Não, ele concordou. Você é muito mais valiosa do que qualquer arte. Seus olhos percorreram o rosto dela, o pescoço, mais abaixo. Muito mais preciosa. E muito, muito mais interessante. A forma como ele olhava para ela deveria fazê-la sentir objetificada. E fazia. Mas também fazia algo mais. Fazia ela se sentir vista. Desejada. Como se cada curva que ela sempre considerou excessiva fosse exatamente o que ele queria ver. Então. Alessio deu um passo para trás, dando espaço a ela. Um gesto de cavalheiro que contradizia completamente a situação. Qual é sua decisão? 3 anos aqui, ou uma vida arruinada lá fora? Eve olhou ao redor da galeria. Os cacos de mármore ainda espalhados. Os seguranças provavelmente aguardando do lado de fora. A imensidão desta mansão que agora era sua prisão ou seu santuário, dependendo de como ela encarasse. 3 anos. 1095 dias. Ela seria livre aos 27. Ainda jovem. Ainda com uma vida pela frente. Se escolhesse a prisão ou a dívida legal, seria 40 e tantos antes de se recuperar. Se é que se recuperaria. Preciso de garantias, ela ouviu-se dizer, a voz firme agora. Se estava presa nisto, seria nos seus termos tanto quanto possível. Quero tudo por escrito. Um contrato. Especificando exatamente o que significa empregada pessoal. Meus horários, minhas responsabilidades, meus limites. Alessio estudou-a por um longo momento, e então sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Ele ficava ainda mais devastadoramente bonito quando sorria assim. Inteligente, ele murmurou, aprovação clara em sua voz. Muito inteligente. Eu esperaria nada menos. Ele estendeu a mão.
Temos um acordo, Eve Summers. Vamos discutir os termos no meu escritório. Ela olhou para aquela mão estendida. A mão que selaria seu destino pelos próximos 3 anos. A mão de um homem perigoso que havia manipulado tudo para tê-la aqui. Eve respirou fundo e apertou sua mão. Os dedos dele envolveram os dela, quentes e firmes. E quando seus olhos se encontraram, ela viu promessa naquele azul. Promessa de que, exatamente, ela não sabia. Mas estava prestes a descobrir. O escritório de Alessio era masculinidade pura destilada em madeira escura e couro. Estantes do chão ao teto carregadas de livros em italiano, inglês e o que parecia ser latim. Uma mesa imponente de mogno com detalhes entalhados à mão. Poltronas de couro cor de vinho que provavelmente custavam mais que o carro dela. Janelas enormes com vista para jardins iluminados que se estendiam até onde a vista alcançava. Eve permaneceu de pé enquanto Alessio se movia pelo espaço com a confiança de quem reinava ali. Ele despiu o paletó, jogando-o sobre a poltrona, e abriu os 2 primeiros botões da camisa branca. O gesto casual revelou a base do pescoço dele, pele bronzeada e o que parecia ser o início de uma tatuagem. Ele puxou uma garrafa de uísque e 2 copos de um bar embutido na estante. Senta, ele disse, mais um comando que um convite. Eve considerou desafiar apenas por princípio, mas seus pés doíam e sua mente estava exausta. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa, afundando no couro macio. Alessio colocou um copo de uísque na frente dela. Não bebo, ela murmurou. Hoje você bebe, ele retrucou, seus olhos fixos nela com aquela intensidade perturbadora. Acredite, você vai precisar. Eve pegou o copo, o líquido âmbar brilhando sob a luz do abajur. Tomou um gole e tossiu imediatamente. Fogo líquido desceu por sua garganta. Alessio sorriu, claramente divertido, e bebeu seu próprio uísque em um gole longo e suave. Ele abriu uma gaveta e tirou um documento grosso já preparado. Claro. Ele tinha tudo pronto. Tinha planejado cada detalhe desta noite. O contrato, Alessio disse, deslizando os papéis pela mesa. Leia com cuidado. Faça perguntas. Eve pegou o documento com mãos que ainda tremiam levemente. A primeira página era padrão, seus nomes completos, a data, a natureza do acordo. Então veio a especificação da dívida, 3,2 milhões de dólares em danos à propriedade privada, documentação anexa. Ela virou a página e começou a ler os termos. Responsabilidades. Eve Summers atuará como assistente pessoal de Alessio Baroni pelos próximos 3 anos. Responsabilidades incluem, mas não se limitam a gerenciamento da casa, preparação de refeições quando solicitado, organização de compromissos pessoais, acompanhamento a eventos sociais quando necessário. Acompanhamento a eventos? Ela perguntou, erguendo os olhos. Jantares, gala, ocasionalmente reuniões de negócios, Alessio explicou, girando seu copo entre os dedos. A luz do abajur fazia seus anéis brilharem. Precisarei de você ao meu lado. Apresentável e comportada. Eve não gostou do tom daquilo, mas continuou lendo. Acomodação. Eve receberá um quarto na ala leste da propriedade, completamente mobiliado. Todas as necessidades básicas serão fornecidas. Compensação. Além da quitação da dívida, Eve receberá $300 semanais para gastos pessoais. 300 por semana. Quase tanto quanto ela ganhava trabalhando 60 horas. E sem pagar aluguel ou comida. Limites. Eve não será solicitada a realizar atividades de natureza sexual. Intimidade física de qualquer tipo requer consentimento mútuo explícito. Ela leu aquela cláusula 3 vezes, o rosto esquentando. Então ergueu os olhos e encontrou Alessio a observando com uma expressão que só podia ser descrita como faminta. Eu não vou. Ela começou. Eu sei, ele interrompeu suavemente. E não vou forçar. Mas, Eve. Ele se inclinou para frente, cotovelos na mesa, aqueles olhos azuis perfurando os dela. Quando você vier para minha cama, e você virá, será porque me implorou para isso. A arrogância absoluta daquilo deveria irritá-la. Deveria. Mas em vez disso, enviou um calor líquido direto para seu baixo ventre. Eve tomou outro gole do uísque, maior desta vez, deixando a queimação distraí-la da queimação completamente diferente se espalhando por seu corpo. Ela continuou lendo, tentando focar nas palavras que dançavam na página. Restrições.
Eve não poderá deixar a propriedade sem aprovação prévia. Visitações de amigos-família devem ser agendadas com 48 horas de antecedência. Comunicação com o exterior será monitorada por questões de segurança. Isso é prisão, ela disse, a voz plana. Isso é proteção, Alessio corrigiu. Você acha que salvou um homem comum naquela noite? Eve, eu tenho inimigos. Pessoas que me querem morto. Se esses inimigos descobrirem sobre você, descobrirem que você significa algo para mim, você se torna um alvo. Eu não significo nada para você, ela atirou de volta. Você me conhece há menos de um mês. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Ele se levantou em um movimento fluido e caminhou ao redor da mesa. Eve se encolheu na poltrona, mas ele simplesmente se apoiou na borda do mogno ao lado dela, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Você me salvou, ele disse baixo, cada palavra deliberada. No meu mundo, isso cria uma dívida, um vínculo. E eu protejo o que é meu. Eu não sou sua, Eve sussurrou, mas a convicção estava faltando. Não. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Leia a última cláusula. Eve forçou seus olhos de volta ao documento, pulando para a página final. Rescisão. Este contrato pode ser rescindido antecipadamente apenas por mútuo acordo ou por comportamento que coloque qualquer das partes em perigo. Na rescisão, a dívida será considerada quitada proporcionalmente ao tempo servido. E então, escrito à mão na margem em tinta preta, ou quando você admitir que me quer tanto quanto eu te quero. Seu coração tropeçou. Ela olhou para ele, boca aberta para protestar, mas as palavras morreram quando viu a expressão dele. Intensidade crua. Desejo sem disfarces. E algo mais profundo que a assustava mais do que tudo. 3 anos, Eve Alessio murmurou. Ou 3 dias, se você for honesta consigo mesma. Ele estendeu uma caneta cara. Então, você assina. Eve pegou a caneta. Era pesada, provavelmente ouro verdadeiro. Assim como tudo nesta vida para a qual estava prestes a entrar. Ela assinou seu nome na linha pontilhada com caligrafia firme. Alessio pegou o documento, adicionou sua própria assinatura com floreios elaborados, e então sorriu. Um sorriso de lobo que havia acabado de prender sua presa. Bem-vinda à sua nova vida, Dolceza. Maria, a governanta principal, era uma mulher italiana na casa dos 50 com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos que avaliaram Eve da cabeça aos pés em 3 segundos. Seu veredicto foi escrito claramente em sua expressão cética, mas sua voz permaneceu educadamente neutra. Seguame, signorina, ela disse em inglês com sotaque carregado. Eve seguiu Maria através de corredores que pareciam se estender infinitamente. A mansão era ainda maior do que imaginara. Eles passaram por uma sala de jantar formal com uma mesa que facilmente acomodaria 20 pessoas, uma biblioteca que fez o coração de Eve apertar de desejo, uma sala de estar com lareira de pedra grande o suficiente para ela ficar de pé dentro, e o que parecia ser uma sala de cinema privativa. Sr. Barone tem gostos específicos, Maria comentou enquanto subia uma escadaria diferente da principal. Ele espera excelência em tudo. Pontualidade. Descrição absoluta. E lealdade acima de tudo. Entendo, Eve murmurou, embora não tivesse certeza se entendia qualquer coisa sobre esta situação insana. Eles chegaram à ala leste. Maria abriu uma porta dupla e Eve literalmente congelou. O quarto era maior que seu apartamento inteiro. Uma cama king size com dossel de madeira escura dominava o espaço, coberta com lençóis que pareciam seda em tons de marfim e dourado. Havia um closet do tamanho de um quarto normal, já preenchido com roupas. Um banheiro de mármore que ela podia ver através da porta aberta, completo com banheira de imersão e chuveiro grande o suficiente para 3 pessoas. Janelas enormes davam vista para os jardins iluminados, e além deles, ela podia ver o que parecia ser uma piscina com iluminação subaquática lançando reflexos azuis dançantes. Madonna, Eve sussurrou. Sr. Barone insistiu que você tivesse o melhor quarto de hóspedes, Maria disse, e havia algo em seu tom. Não aprovação, mas talvez, curiosidade. Normalmente esta suíte é reservada para a família. Eve caminhou pelo quarto em transe, os dedos roçando o tecido macio das cortinas. Tudo era luxuoso, caro, completamente fora da realidade dela. Ela abriu o closet e seu queixo caiu novamente. Vestidos.
Dezenas deles. Casuais, formais, de noite. Calças de alfaiataria perfeita. Blusas de seda. E no fundo, lingerie que fez seu rosto pegar fogo. Tudo em seu tamanho. Tudo perfeitamente adequado para um corpo plus size, não tentando esconder suas curvas mas abraçando-as. Como? Ela começou. Sr. Baroni contratou uma estilista. Forneceu suas medidas. Maria cruzou os braços. Ele é muito meticuloso em suas preparações. Controlador, Eve traduziu mentalmente. Ele era controlador e manipulador e havia planejado tudo isso com semanas de antecedência. Suas obrigações começam amanhã às 8 da manhã, Maria continuou. Por hoje, descanse. Familiarize-se com a propriedade. Há um interfone ao lado da cama se precisar de algo. Ela hesitou na porta. Um conselho, signorina? Sr. Baroni é um homem bom, mas perigoso. Muito perigoso. Não esqueça isso. Ela saiu antes que Eve pudesse responder. Sozinha finalmente, Eve desabou na cama. O colchão era absurdamente confortável, moldando-se ao seu corpo como uma nuvem. Ela olhou para o teto decorado com afrescos intrincados, anjos e demônios em batalha eterna. Apropriado. Seu celular vibrou no bolso. Ela o puxou, surpreendendo-se que ainda tinha bateria. 3 mensagens perdidas da sua colega de trabalho Jenna, perguntando onde ela estava. 4 chamadas perdidas do gerente do café. Eve digitou uma resposta rápida. Emergência familiar. Vou precisar tirar uma licença indefinida. Desculpa pela falta de aviso. Licença indefinida. Como se isso cobrisse vendida a um mafioso por 3 anos. Ela tomou um banho que durou 40 minutos, incapaz de sair da água quente e dos múltiplos jatos de massagem. Vestiu um pijama de seda que encontrou em uma gaveta, marfim e incrivelmente macio contra sua pele. Então ela se deitou naquela cama gigante e esperou o sono vir. Não veio. Sua mente girava. Alessio. O contrato. A próxima 3 anos. A forma como ele olhava para ela como se quisesse devorá-la inteira. A forma como seu corpo respondia a cada toque acidental, cada palavra carregada. Era quase 2 da manhã quando Eve desistiu de dormir. Ela saiu do quarto em chinelos silenciosos, decidida a explorar sem Maria ou seguranças vigiando cada movimento. A mansão estava diferente à noite. Silenciosa, com apenas luzes de segurança lançando sombras longas. Ela desceu as escadas, fingers traçando o corrimão de mogno, e vagou sem direção específica. Foi assim que encontrou a sala de música. Era menor que os outros cômodos, mais íntima. Um piano de cauda preto e reluzente dominava o espaço. Violões acústicos pendurados na parede. Partituras espalhadas sobre uma estante. Eve não resistiu. Ela se sentou no banco do piano e pressionou uma tecla suavemente. O som ecoou puro e claro. Seus dedos encontraram uma melodia simples que sua avó lhe ensinara quando criança. Você toca. Eve pulou, as mãos voando para cima, o coração disparando. Alessio estava apoiado no batente da porta, vestindo apenas calças de pijama de seda preta. Sem camisa. Deus, sem camisa. Eve forçou seus olhos a permanecerem no rosto dele, falhando miseravelmente. A luz suave revelava cada músculo definido daquele abdômen. As cicatrizes que marcavam sua pele, uma particularmente feia no lado esquerdo onde ela o havia tratado. A tatuagem que ela havia vislumbrado antes agora totalmente visível, uma rosa negra sobre seu coração, com espinhos que se estendiam pela lateral de suas costelas. Desculpa, ela gaguejou. Eu não conseguia dormir. Não queria acordar ninguém. Você não acordou. Ele entrou na sala com aquela graça predatória. Eu também não conseguia dormir. Seus olhos percorreram ela no pijama de seda, demorando-se em cada curva de forma tão descarada que Eve sentiu como se estivesse nua. Parece que compartilhamos esse problema. Ele se sentou ao lado dela no banco. Muito próximo. Seus ombros se tocando. O calor dele irradiava como um forno, e ela podia sentir o cheiro dele, algo almiscarado e masculino que fazia sua cabeça girar. Toca para mim, ele murmurou. Não era um pedido. Os dedos de Eve tremiam sobre as teclas. Ter Alessio tão próximo, meio nu,
aquele corpo impossível a centímetros do dela, estava destruindo qualquer coerência de pensamento que ainda possuía. Mas ela começou a tocar. Uma música que sua avó amava, simples mas melancólica. Alessio fechou os olhos, ouvindo. Havia algo vulnerável em sua postura agora, a guarda baixada. Cicatrizes marcavam seus braços também, ela notou. Histórias de violência escritas em sua pele morena. Minha mãe tocava piano, ele disse suavemente quando ela terminou. Morreu quando eu tinha 8 anos. Câncer. Eve virou para ele, surpreendida com a revelação pessoal. Sinto muito. Ele abriu os olhos, e havia dor ali. Antiga mas ainda crua. Meu pai me ensinou a sobreviver no mundo dele. Ela me ensinou que beleza ainda existia nesse mundo. Seus dedos roçaram as teclas ao lado das dela. Você me lembra ela. Bondade em um lugar onde não deveria existir. Alessio. Eve não sabia o que dizer. Ele virou para ela, e de repente aqueles olhos azuis estavam muito próximos, muito intensos. Você sabe o que eu faço, não sabe? O que eu realmente sou. Eu tenho uma ideia, ela sussurrou. Máfia. Crime organizado. Perigo. E mesmo assim me salvou. Você estava sangrando. Eu não ia deixar você morrer. Qualquer outra pessoa teria. Sua mão subiu, dedos traçando a linha da mandíbula dela com uma gentileza que contradizia tudo sobre ele. Você é especial, Eve. Rara. E eu sou um homem egoísta que não vai deixar você ir. O polegar dele roçou seus lábios. Eve sentiu seu corpo inteiro incendiar. Era errado. Ele praticamente a comprará. A estava mantendo prisioneira sob o pretexto de uma dívida. Ela deveria odiá-lo. Mas quando ele se inclinou, quando seus lábios ficaram a milímetros dos dela, ela não se afastou. Diga-me para parar, Alessio sussurrou, a respiração dele quente contra sua boca. Diga e eu paro. Eve sabia que deveria. Sabia que beijá-lo mudaria tudo, cruzaria uma linha que não poderia ser descruzada. Mas seu corpo não estava ouvindo sua mente. Seu corpo estava gritando para fechar aquela distância impossível. Ela fechou os olhos. E Alessio a beijou. Era suave no começo. Quase irreverente. Seus lábios se movendo contra os dela com uma gentileza surpreendente. Mas então ela suspirou, e algo nele estilhaçou. O beijo aprofundou, ficou faminto. Sua mão enterrou nos cabelos dela, segurando-a no lugar enquanto sua boca devorava dela. Eve derreteu. Seus dedos encontraram o peito no dele, sentindo músculos rígidos sob pele quente. Seu coração batia forte contra sua palma. Ela podia sentir as cicatrizes sob suas pontas dos dedos, poderia traçar cada uma. Alessio gemeu contra seus lábios, o som reverberando através dela. Sua outra mão encontrou sua cintura, puxando-a mais perto. Então mais perto ainda, até ela estar praticamente em seu colo no banco do piano. As mãos dele exploravam suas curvas através da seda fina do pijama. Quadris. Coxas. Subindo para sua cintura, polegares roçando as laterais de seus seios. Cada toque acendia fogo em sua pele. Jill, ele murmurou contra sua boca. Você é perfeita. Cada centímetro. Mas então a realidade atravessou a névoa de desejo. Eve sentiu as mãos dele começando a subir mais, sentiu a intenção clara, e o pânico a atingiu como água fria. Ela se afastou bruscamente, quase caindo do banco. Alessio a segurou, evitando a queda, mas a liberou imediatamente quando viu a expressão dela. Eve. Eu não posso. Lágrimas de frustração queimavam seus olhos. Eu não posso fazer isso. Não assim. Ela fugiu. Novamente. Correu da sala de música, pelos corredores, até seu quarto. Trancou a porta e deslizou até o chão, abraçando os joelhos contra o peito. O que estava fazendo? Como podia querer alguém que a manipulava assim? Mas queria. Deus, ela queria tanto que doía. E isso a aterrorizava. Uma batida suave na porta. Eve. A voz de Alessio, cuidadosa. Eu não vou entrar. Mas, por favor, me escute. Ela não respondeu, mas tampouco se moveu. Eu não deveria ter te beijado. Não assim, não hoje,
quando tudo é tão novo e assustador. Uma pausa. Mas eu não vou me desculpar por querer você. Porque eu quero. Desesperadamente. De formas que estão me deixando louco. Eve pressionou a testa contra os joelhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Mas eu vou esperar, ele continuou. Vou esperar até você me querer da mesma forma. Até você vir até mim. E você vai, Bella. Porque o que há entre nós, isso não desaparece. Passos se afastando. Silêncio. Eve chorou até adormecer ali, no chão frio, o gosto dele ainda em seus lábios. Quando acordou pela manhã, havia um cobertor caro sobre ela que não estava lá quando adormeceu. E um único cartão deslizado sob a porta. Bom dia, minha Era. Seu café está te esperando no jardim. Os primeiros dias se transformaram em semanas através de uma rotina que Eve nunca imaginaria. Ela acordava às 7, vestia uma das roupas caras do closet, e descia para encontrar Maria com uma lista de tarefas. Organizar correspondências. Coordenar com os seguranças sobre a agenda de Alessio. Ocasionalmente, preparar seu café específico, expresso duplo, sem açúcar, servido exatamente às 8h15. Mas as tarefas eram secundárias à verdadeira natureza de seu emprego. Alessio a queria por perto. Constantemente. Durante reuniões de negócios no escritório, ela sentava em uma poltrona no canto, supostamente tomando notas. Mas Eve via o que realmente acontecia nessas reuniões. Homens perigosos com cicatrizes e olhos frios. Conversas em italiano que ela não entendia mas cujo tom era inequívoco. Ameaças, acordos, poder sendo negociado como commodity. E Alessio no centro de tudo, comandando aquela sala com autoridade absoluta. Voz fria, olhos implacáveis, cada movimento calculado. Ele era aterrorizante nessas reuniões. Um predador alfa entre predadores. Mas então seus olhos encontravam os dela através da sala, e algo neles aquecia. Se suavizava. Como se ela fosse seu ponto de ancoragem para a humanidade. Durante jantares, ela sentava à sua direita na mesa enorme. Ele servia vinho para ela pessoalmente, dedos roçando os dela. Fazia perguntas sobre seu dia, sua vida anterior, seus sonhos. Ouvia de verdade, como se cada palavra fosse preciosa. E a sedução era incessante, calculada, irresistível. Ele aparecia após os treinos matinais, suado e sem camisa, músculos ainda bombeados do exercício. Bom dia, Dolceza, ele murmurava, pegando uma garrafa de água, bebendo enquanto mantinha contato visual. Eve fingia estar ocupada com qualquer coisa, mas podia sentir seu olhar como uma carícia física. Mãos acidentalmente roçando sua cintura quando passava por ela nos corredores estreitos. Permesso, ele sussurrava contra seu ouvido, o hálito quente fazendo arrepios percorrerem sua espinha. Durante jantar formal com associados, sua mão encontrava o joelho dela sob a mesa. Apenas descansando ali, polegar fazendo círculos lentos através do tecido do vestido. Possessivo. Prometedor. E as roupas. Deus, as roupas que ele comprava para ela. Uma manhã, Eve encontrou 5 caixas no seu quarto. Lingerie. Renda francesa, seda italiana, designs que abraçavam cada curva plus size com perfeição luxuosa. Um cartão dizia, para usar sob suas roupas. Para que eu saiba que estão ali, mesmo que eu não possa ver. Eve deveria ter jogado tudo fora. Mas vestiu uma peça de renda preta sob um vestido simples, e quando os olhos de Alessio escureceram no café da manhã, ela soube que ele sabia. Podia ver através das roupas com aquele olhar penetrante. E a forma como ele a olhou pelo resto do dia, faminto e restrito, enviou calor líquido através dela. Mas com a sedução vinha possessividade crescente. Marco, o assistente pessoal de Alessio, tinha 28 anos, cabelos loiros e sorriso fácil. Ele ajudou Eve com o sistema de computador certa manhã, se inclinando sobre seu ombro para apontar algo na tela, rindo de uma piada boba que ela fez. Alessio apareceu na porta do escritório. O ar esfriou 30 graus. Marco, ele disse, voz mortal e calma. Você terminou seu relatório sobre as operações do porto? Quase, senhor. Eu só estava ajudando a senhorita Summers. Então talvez devesse focar no seu próprio trabalho. Alessio cruzou os braços, um músculo tensionando em sua mandíbula. Imediatamente.
Marco saiu correndo. Eve virou para Alessio, irritação substituindo a confusão inicial. Ele estava apenas ajudando. Ele estava muito próximo. Alessio entrou no escritório, fechando a porta. Muito amigável. Com ciúmes. Eve se levantou, cruzando os próprios braços. Sério? Alessio se aproximou devagar, aquela caminhada predatória que sempre fazia o coração dela disparar. Ele não parou até estar invadindo seu espaço pessoal completamente. Sim, ele disse simplesmente. Com ciúmes. Possessivo. Irracional sobre isso. Seus dedos traçaram seu rosto. Você é minha, Eve. Para os próximos 3 anos, no mínimo. Eu não compartilho. Eu não sou sua, ela retrucou, mas a convicção estava faltando. Especialmente quando ele se inclinou, lábios roçando seu ouvido. Continue mentindo para si mesma, Bela. Mas seu corpo sabe a verdade. Sua mão encontrou sua cintura, puxando-a contra ele. Ela podia sentir o corpo dele, duro e quente. Sente isso? O que você faz comigo? Eve o empurrou, respiração errática. Pare. Ele recuou imediatamente, as mãos levantadas. Mas seus olhos queimavam com promessas escuras. Como desejar. Mas logo, Eve, logo você vai parar de lutar. Essa noite, durante jantar, um dos associados de Alessio, um homem na casa dos 40 com olhos frios demais, fez um comentário sobre o corpo generoso de Eve. Como ela preenchia aquele vestido deliciosamente. Alessio deixou cair seu copo de uísque. O cristal explodiu contra a mesa, líquido e vidro voando. Sangue floresceu em sua palma onde ele o havia apertado forte demais. Fala dela assim novamente, Alessio disse, cada palavra uma sentença de morte, e você não terá língua para falar de nada. Olha para ela assim novamente, e você não terá olhos para olhar para qualquer coisa. O silêncio era absoluto. O homem empalideceu, balbuciando desculpas. Eve estava congelada, olhando o sangue de Alessio pingar na toalha de mesa branca. Depois que todos foram embora, ela o encontrou no banheiro da suíte dele, tentando limpar o ferimento. Vidro ainda estava embutido na palma. Deixe eu fazer isso, Eve disse suavemente, entrando sem convite. Alessio a olhou através do espelho, surpreso mas não protestando. Ela pegou a pinça do kit de primeiros socorros e começou a remover os cacos cuidadosamente. Exatamente como fizera meses atrás em um café, quando ele estava sangrando e desesperado. Você não precisava fazer aquilo, ela murmurou, focando na tarefa. Sim, precisava. Sua voz era rouca. Ninguém fala de você assim. Ninguém olha para você assim. Eve removeu o último caco e começou a limpar o ferimento com antisséptico. Você quebrou um copo na sua própria mão por causa de um comentário estúpido. Não foi estúpido. Alessio virou, pegando seu queixo com a mão não ferida. Foi desrespeitoso. Foi perigoso. Homens assim veem mulheres como você e pensam que podem ter. Eu garanto que eles saibam que não podem. Mulheres como eu. Eve repetiu, algo amargo se instalando em seu peito. Lindas, ele disse simplesmente. Raras. Minhas. Ela terminou de enfaixar sua mão em silêncio, mas aquelas palavras ecoavam. Mulheres como você. Ele queria dizer plus size. Curvilínea. Fora do padrão. E por mais que dissesse que ela era linda, uma parte de Eve não conseguia acreditar. Não quando ele provavelmente já tinha tido 1000 mulheres magras, modelos, perfeitas. Ela era só um brinquedo novo. Temporário. Essa noite, ela chorou no chuveiro onde ninguém podia ouvir. Era uma quinta-feira comum, 6 semanas desde que Eve chegara à mansão, quando o banho mudou tudo. Ela estava no chuveiro da sua suíte, água quente cascateando sobre seu corpo, quando de repente, nada. A água parou completamente. Eve ficou ali, ensaboada e confusa, girando as torneiras inutilmente. Não, 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 ela murmurou, tentando todas as combinações possíveis. Nada funcionava. Frustrada, ela enrolou uma toalha grande ao redor do corpo, que mal cobria suas coxas e mal conseguia fechar sobre seus seios, e marchou pelo corredor até o quarto de Alessio. Era lá ou ficar ensaboada. Ela escolheu a dignidade. Ou tentou. Bateu na porta.
Nenhuma resposta. Bateu mais forte. Alessio. O chuveiro quebrou e eu estou literalmente coberta de sabão. A porta se abriu. E Eve esqueceu como respirar. Alessio estava sem camisa, usando apenas jeans escuros que ficavam criminosamente baixos em seus quadris. Cabelo molhado caía sobre sua testa. Gotas de água desciam por seu pescoço, pelo peito definido, por aquele abdômen que parecia esculpido em mármore bronze. Ele segurava uma toalha, claramente tendo saído do próprio banho. E ela estava ali, quase nua, apenas uma toalha entre eles. Os olhos dele percorreram cada centímetro dela. Lentamente. Demorando-se em suas coxas expostas, subindo para onde a toalha mal continha seus seios, o tecido pressionado entre eles criando um decote que fazia os olhos dele escurecerem visivelmente. Problema com o encanamento? Ele finalmente disse, a voz saindo rouca. A água parou completamente. Eve tentou ajustar a toalha, mas isso só chamou mais atenção para como ela estava escorregando. Eu preciso enxaguar o sabão. Tem outro chuveiro que funciona ou... Pode usar o meu, Alessio disse, abrindo a porta completamente. Por favor. Eve entrou, hiperconsciente de cada movimento seu. O quarto dele era masculinidade em forma de cômodo, cores escuras, madeira, uma cama imensa com lençóis pretos. Cheirava a ele, aquele aroma amadeirado e especiado que agora perseguia em sonhos. Ele a guiou até o banheiro. Era maior que o dela, todo mármore preto e prata. O chuveiro era uma cabine de vidro enorme com múltiplos chuveiros. Toalhas ali, Alessio apontou. Leva o tempo que precisar. Ele se virou para sair, e Eve deveria tê-lo deixado. Deveria ter apenas tomado banho e ido embora. Mas ela estava tão cansada de fingir. Alessio. Ele parou, virou. Aqueles olhos azuis fixos nela. Você planejou isso? Ela perguntou. A água parando. Um sorriso lento, perigoso, curvou seus lábios. Precisava de uma desculpa para ter você no meu quarto. Preferências. Ele se aproximou, predatório. Sim, eu sabotei seu encanamento. Não, eu não vou me desculpar. Vale cada segundo vendo você assim. A honestidade crua deveria irritá-la. Mas em vez disso, enviou calor derretido através dela. Você é impossível, ela sussurrou. E você é tentação pura. Ele parou a um passo dela. Sabe quantas noites eu fico acordado imaginando isso? Você molhada, apenas uma toalha, no meu espaço. Sua mão subiu, dedos traçando a gota d'água que descia pelo pescoço dela. Tortura doce. O toque dele deixou fogo em seu rastro. Eve tremeu, mas não de frio. Eu deveria. Ela começou, mas esqueceu como terminar a frase quando ele se inclinou, seu nariz roçando sua orelha. Deveria o quê, Bela? Tomar banho. Ir embora. Seus lábios roçaram logo abaixo da orelha dela, tão suave que quase foi imaginação. Ou deveria admitir que me quer tanto quanto eu te quero. Isso é. Sua voz falhou quando a mão dele encontrou sua cintura por cima da toalha, polegar fazendo círculos através do tecido. Isso é loucura. Você me comprou. Me manipulou. Isso não é real. Alessio recuou, forçando-a a olhar nos olhos dele. Havia intensidade ali, mas também algo mais vulnerável. Não é real, ele repetiu. Então por que você treme quando eu te toco? Por que seus olhos me procuram em cada sala? Por que você vem até meu quarto à noite quando acha que estou dormindo, apenas para ter certeza que estou respirando? Eve congelou. Ela pensava que ninguém sabia sobre isso. Sobre como ela verificava ele depois de pesadelos sobre aquela noite no café, sobre perdê-lo. Você sabia. Eu sempre sei quando você está perto. Eu sinto você, Eve. Ele pegou a mão dela, pressionando contra seu peito, sobre seu coração. Aqui. Você vive aqui agora. Lágrimas queimaram. Não. Ela não podia acreditar nisso. Homens como você não se apaixonam por mulheres como eu. Mulheres como você. Alessio repetiu, confusão genuína em seu rosto. Plus size. Curvilínea. Comum. Você provavelmente já teve 1000 modelos, mulheres magras e perfeitas e sofisticadas. Eu sou só um brinquedo novo.
Algo diferente para te entreter. Quando você cansar, vai me descartar e encontrar a próxima. A expressão dele mudou. Raiva atravessou seus olhos, mas não direcionada a ela. É isso que você pensa. Sua voz saiu baixa, perigosa. Que você é substituível. Ordinária. Ele soltou uma risada sem humor. Eve, eu eliminei 3 dos meus melhores clientes porque eles fizeram comentários sobre você. Eu cancelei contratos de milhões porque os homens não podiam manter suas opiniões repulsivas para si mesmos. Você acha que eu faria isso por um brinquedo? Ele pegou os ombros dela, forçando-a a ouvi-lo. Cada curva sua me enlouquece. Quando você caminha, quando aqueles quadris se movem, eu perco qualquer pensamento coerente. Quando usa aqueles vestidos que abraçam seu corpo, eu quero matar qualquer homem que olhe. Você é a fantasia andando, Eve. Minha fantasia. E eu nunca vou cansar. Alessio. Deixa eu provar. Ele caiu de joelhos na frente dela. De joelhos. Um homem que comandava impérios criminosos, ajoelhado aos pés dela. Deixa eu adorar cada centímetro de você. Deixa eu mostrar exatamente quão perfeita você é. Suas mãos encontraram suas panturrilhas, subindo lentamente. Eve esqueceu como respirar. Este era o momento. A linha que uma vez cruzada, mudaria tudo. Ela olhou para baixo. Para aqueles olhos azuis olhando para ela com desejo e reverência e algo mais profundo que a aterrorizava. Para aquele homem perigoso vulnerável apenas para ela. Eve pegou o rosto dele entre suas mãos. Mostre-me, ela sussurrou. E Alessio sorriu. 2 semanas depois do banho que mudou tudo, a vida de Eve tinha se transformado completamente. Ela e Alessio não haviam completado o ato. Ainda não. Mas a intimidade entre eles havia explodido em formas que a deixavam constantemente sem fôlego. Beijos roubados em corredores. Mãos explorando sob mesas de jantar. Noites onde ela adormecia em seus braços enquanto ele traçava cada curva dela com reverência. Ele a adorava. Literalmente. Como se ela fosse arte viva. Mas então veio a noite do jantar com Vittorio Castellano. Quem é ele? Eve perguntou enquanto se arrumava. Maria havia trazido um vestido específico, vermelho sangue, justo, com decote que mostrava suas curvas generosas sem ser vulgar. Alessio claramente o havia escolhido. Um rival Alessio disse da porta do closet, observando-a vestir o vestido com olhos que queimavam. Família do Sul. Tentando expandir para meu território. Ele se aproximou, fechando o zíper lentamente, dedos traçando sua coluna. Preciso que você seja perfeita hoje à noite. Confiante. Intocável. Por quê? Porque homens como Vittorio procuram fraquezas. E você, Dolceza, é simultaneamente minha maior força e minha maior fraqueza. Ele virou-a, ajustando um colar de diamantes ao redor do pescoço dela. Mostre a ele que é intocável. Que é minha. Completamente. O jantar começou civilizado. Vittorio era bonito de forma convencional, cabelos negros impecáveis, terno caro, sorriso de predador. Ele trouxe 2 seguranças que ficaram nas sombras, assim como os de Alessio. Barone Vittorio cumprimentou, apertando mãos. Então seus olhos caíram em Eve. E quem é esta beleza? Eve Summers, Alessio respondeu, a mão encontrando possessivamente a parte baixa das costas dela. Minha companheira. Companheira. Não empregada. Não funcionária. O calor espalhou pelo peito de Eve. Durante jantar, Vittorio era encantador superficialmente. Mas seus olhos continuavam voltando para Eve. Especificamente, para seu corpo. O decote. Os quadris. As coxas quando ela cruzava as pernas. Você tem um corpo muito generoso, senhorita Summers, Vittorio comentou casualmente, cortando seu bife. Raramente se vê mulheres reais hoje em dia. Todas muito magras, muito falsas. Mas você. Ele fez um gesto apreciativo. Verdadeira feminilidade. Devo parabenizar seu gosto, Barone. O ar esfriou 30 graus. Eve sentiu Alessio se retesar ao lado dela. Ela colocou a mão sobre a dele sob a mesa em aviso silencioso. Não vale a pena. Mas Vittorio não parou.
Eu pagaria muito para ter uma mulher assim aquecendo minha cama. Aqueles quadris, essas coxas grossas. Ele sorriu, e havia algo sujo naquilo. Feita para pegar, não. Alessio explodiu. Ele quebrou o copo de vinho na mão. Cristal e líquido vermelho voaram. Então, com velocidade que Yves mal registrou, ele estava do outro lado da mesa, pegando Vitório pela garganta, esmagando-o contra a parede. Você, Alessio, rosnou, cada palavra uma sentença de morte. Não fala dela. Não olha para ela. Não respira o mesmo ar que ela. O copo quebrado na outra mão pressionou contra a jugular de Vitório. Sangue brotou onde vidro encontrou pele. Faz isso novamente, e eu te mando em pedaços para sua família. Entendeu? Os seguranças de ambos os lados sacaram armas. Tensão explosiva encheu a sala. Yves se levantou, coração trovejando. Alessio, ela disse firmemente. Não vale a pena. Ele é nada. Por um longo momento, Alessio não se moveu. Então, lentamente, ele soltou Vitório, que caiu tossindo. Alessio limpou o sangue na camisa de Vitório casualmente. Saia da minha casa. Saia da minha cidade. E reze para nunca cruzar meu caminho novamente. Vitório e seus seguranças fugiram. Assim que a porta fechou, Alessio virou para Yves. Havia sangue em suas mãos, dele e de Vitório. Seus olhos eram selvagens, perigosos. Alessio, ela sussurrou. Sua mão. Ele olhou para baixo como se tivesse esquecido completamente dos ferimentos. Não importa. Importa sim. Yves pegou sua mão, guiando-o até o banheiro próximo. Déjà vu. Quantas vezes ela cuidaria deste homem? Você não pode continuar se machucando por mim. Eu me machucaria 1000 vezes. Ele a puxou contra ele repentinamente, testa pressionada contra dela. Eu mataria 1000 vezes. Por você, Yves. Apenas por você. A intensidade o aterrorizava e excitava. Ela começou a limpar seus ferimentos, removendo o vidro pela segunda vez em semanas. Você me viu, Alessio disse suavemente. O monstro real. A violência. O perigo. E você ainda está aqui. Yves pausou, encontrando aqueles olhos azuis. Eu vi um homem protegendo alguém que ama. Isso não é monstruoso. As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Ama. Ela havia dito ama. Alessio congelou. Yves. Eu te amo, ela disse novamente, mais firmemente agora. A verdade, crua e assustadora. Eu te amo, seu idiota possessivo e impossível. Eu te amo e isso me aterroriza porque você poderia me destruir completamente. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, tão gentil para alguém tão violento momentos atrás. Eu sou seu, ele disse, voz quebrando. Sempre fui. Desde aquela noite no café quando você me salvou, quando vi bondade onde não deveria existir. Você é minha redenção, Yves. Minha luz nesta escuridão. E eu passarei cada dia provando que sou digno dela. Ele a beijou. Suave, reverente, promissor. Então aprofundou, ficou desesperado, meses de tensão explodindo. Quando se separaram, ambos respirando pesado, Alessio sorriu. Um sorriso real, vulnerável, lindo. 3 anos, ele murmurou. O contrato diz 3 anos. Mas eu quero para sempre. Casa comigo, Yves. Fique comigo não porque uma dívida falsa te obriga, mas porque escolhe. Porque me ama. Porque somos inevitáveis. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas eram felizes. Finalmente felizes. Sim, ela sussurrou. Sim, seu idiota lindo e perigoso. Sim. E quando ele a beijou novamente, Yves soube que havia encontrado seu lugar. Não em uma mansão ou uma vida de luxo, mas nos braços de um homem que a via exatamente como era, imperfeita, linda, completa, e a amava ferozmente por isso. O perigo ainda existiria. A violência ainda seria parte de sua vida. Mas ela teria Alessio. E ele teria ela. Para sempre. E assim termina nossa história de hoje, pessoal. Yves encontrou seu lugar nos braços do homem mais perigoso que poderia existir. Um amor nascido de manipulação, mas que se transformou em algo real, intenso e eterno.
Às vezes as melhores histórias começam nos piores lugares, e as conexões mais fortes nascem do caos. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha com aquela amiga que ama romances intensos, e não esquece de se inscrever para não perder nenhuma história nova. Me conta nos comentários, você acredita que Alessio realmente amava a Ivy desde o início ou foi se apaixonando aos poucos? Até a próxima história, e lembrem-se, o amor verdadeiro nem sempre chega da forma que esperamos. Tchau, tchau.